Saudações, meus amigos, com vocês aqui o Cristiano falando de Fortaleza. Hoje eu quero falar a respeito de um assunto bastante atual e que está dando dor de cabeça para muita gente e gerando caos na nossa sociedade, gerando desordem, gerando baderna e inclusive levando pessoas à cadeia. Eu estou falando, senhores, da famosa lacração. Mas antes de eu falar em lacração, antes de eu falar na origem dessa palavra, eu quero que vocês deem uma curtida, porque dando uma curtida vocês ajudam o canal a crescer, vocês ajudam a divulgar esse vídeo e ele fica mais visualizado no Google quando ele tem mais visualizações. Além disso, eu quero aproveitar aqui para fazer um convite a vocês para jogar esse jogo maravilhoso que vocês estão vendo aqui, que é o War Thunder. Fazendo aqui uma analogia, né, fazendo aqui uma referência a uma famosa frase do Fidel Castro. Fidel Castro, ele disse certa vez que há milhões de crianças dormindo em todas as ruas do mundo. Nenhuma delas é cubana. Bom, a mesma coisa eu vou dizer aqui com relação a esse jogo. Há milhares de jogos colocando lacração, bandeirinha LGBT, bandeirinha colorida nas suas páginas, no logo do jogo, da empresa. Nenhuma dessas empresas é russa. E esse jogo que vocês estão vendo aqui, que é o War Thunder, simulador de carros de combate, de aviões, ele é um jogo, felizmente é um território livre de lacração. E a gente tem que começar a trabalhar com isso, senhores, com territórios livres dessa porcaria chamada lacração. Primeiro, o que é lacração? Lacração é um termo que surgiu em bailes homossexuais, geralmente diz respeito àquelas ações que deixam as pessoas sem reação. Só que esse não é o caso aqui, porque aqui, nesse canal, e se depender de mim, sempre vai ter combate sim a esses grupos lacradores. O que é a lacração enquanto fenômeno? A famosa filósofa Hannah Arendt, eu não gosto nem um pouco das obras dela, mas que, claro, nisso ela acertou. Ela faz uma diferença entre o totalitarismo e o autoritarismo. E qual é a diferença entre os dois? É que o totalitarismo tem como a sua principal característica uma tentativa de mobilizar as massas, mobilizar toda a população em torno de uma ideia. Uma ideia que cative as massas em torno de frases de efeito. E hoje nós vemos exatamente isso ser feito em nossa sociedade. Lembrando que o fascismo, que é um sistema totalitário, aliás, os próprios fascistas, eles criaram, muito antes da Hannah Arendt, através do Giovanni Amendola, esse termo, tanto Giovanni Amendola quanto Giovanni Gentili. Eu sempre confesso que eu sempre confundo os Giovanni, né? Porque tinha um Giovanni que era um comunista, que chamou os fascistas de totalitários, e um outro Giovanni que era um fascista que dizia que realmente era totalitário, no sentido de dizer que o fascismo tinha o controle total da sociedade. Então, e hoje o que nós vemos é o quê? São movimentos identitários que querem exatamente o controle total da sociedade. O discurso deles é um discurso revanchista, né? Eles dizem assim, não, porque esses grupos aqui nunca tiveram visibilidade, então vamos dar visibilidade para eles agora. O problema é que esses grupos eles querem ganhar visibilidade da pior forma possível. É a famosa filosofia de Instagram, né? De Instagram, de YouTube. Você pode ver que os canais com mais visualização no YouTube são os piores canais do YouTube. O sujeito coloca lá um tolete de fezes numa praia, né? Aquilo ali tem dezenas de milhares de visualizações. Aí você coloca muitas vezes um conteúdo de futuro, né? Um conteúdo utilitário, um conteúdo de filosofia, um conteúdo sobre etnologia, e aí aquilo ali mal tem visualização. Infelizmente essa é uma realidade. Isso se aplica inclusive a várias outras áreas, né? O que demonstra que nós estamos vivendo em um ocidente decadente.
Estamos vivendo em um Ocidente decadente, senhores. Para vocês terem uma ideia, na semana passada, a Embaixada dos Estados Unidos da América colocou uma bandeira lacradora no prédio de sua embaixada. Eu devo lembrar aqui, antes de qualquer coisa, senhores, que o prédio de embaixada é um território daquele país, mas é um prédio que tem que respeitar as leis daquele país. É um prédio para representação diplomática, não é um prédio, um fórum de propaganda política. Ou seja, um prédio de uma representação diplomática deve se relacionar com respeito pelas leis e tradições daquele país. Eles não vão colocar uma bandeira colorida num prédio de uma embaixada na Arábia Saudita, por exemplo. Isso, inclusive, foi questionado pelos russos a um diplomata americano. Foi perguntado, inclusive, na TV. Vocês colocaram essa bandeira aí na Arábia Saudita? Não colocaram. Não colocaram. Lembrando que a Rússia não foi o único país que protestou contra esse tipo de atitude, né? A Polônia, inclusive, é um país que talvez eles odeiam a Rússia muito mais do que o LGBT. O candidato à presidência, o presidente também do país, vai ter eleições lá muito em breve, disse uma coisa lá que eu gostaria de ouvir algum dia a respeito do Brasil. Esse aqui é um território livre de LGBT, como alguns governadores poloneses também se pronunciaram nesse sentido. Lembrando que a Polônia é um país conhecido pelas suas... A Polônia é, pelo menos, considerado um país democrático, né? Os liberais ocidentais, inclusive a direita, é fã da Polônia, considera a Polônia, quer dizer, como um país democrático, e lá eles também são contra esse tipo de esculhambação, são contra esse tipo de sem vergonhice. Por quê? Porque esse é o tipo de coisa que irrita as pessoas. Se você tem determinadas preferências extravagantes, então isso aí é uma coisa que você tem que deixar para você. Tem que deixar entre quatro paredes, não você sair se mostrando, né, como se isso aí fosse um grande mérito, né? Eu vejo empresas que colocam, não, porque nós apoiamos essas pessoas. Eu vou dar um conselho para vocês. Se vocês realmente têm tanto apoio assim, gostam tanto desse assunto, né, em vez de colocar uma bandeira colorida na janela, faça uma coisa muito melhor. Faça uma coisa muito melhor para eles, né? Coloque a sua bunda na janela, né? Coloque a sua bunda para esses militantes do que não dá certo. Porque eu tenho certeza de que eles vão ficar extremamente felizes, né, por ter ali a sua bunda ali de presente para eles, demonstrando o seu apoio por esse tipo de causa. Porque, afinal de contas, essa causa se resume a isso. Repetindo aqui as palavras de um famoso escritor russo, o Maxim Gorky, isso aí nada mais é do que você trocar um buraco de lixo por outro buraco de lixo. Então você pode muito bem oferecer o seu buraco de lixo para essas pessoas. Afinal de contas, você não gosta de estar colocando bandeirinha colorida? Bandeirinha colorida é exatamente isso. É exatamente uma alusão a isso aí. Eu fico pensando qual é o sujeito que, por exemplo, vai colocar, sei lá, no logo, né, da sua empresa, uma referência ao Pornhub, né, uma referência ao Xvideos, ao Xvideos. A primeira coisa que alguém iria dizer é que isso aí é um tarado pervertido. E a mesma atitude nós vemos agora em relação a essa bandeirinha colorida. Bandeirinha colorida é uma bandeirinha feita para quê? Vamos aqui chamar as coisas pelos seus nomes. É o cara que gosta de dar o cu, ou o cara que gosta de comer um cu de outro homem. É a mulher que gosta de colar o velcro. Então, quando você coloca essa bandeirinha no seu perfil, né, seja no Instagram, seja em alguma rede social, você está dizendo exatamente que gosta de ver isso. É a mesma coisa que você colocar lá o logo do Xvideos, que é uma coisa que, aliás, eu não recomendo para ninguém, mas aí, claro, já é da vida pessoal, da vida particular de cada um. Sexualidade, senhores, é coisa particular, é vida particular. Eu aqui não tenho nada contra o que cada um faz, né, no seu quarto, na sua cama. O sujeito, ele que se sinta à vontade para fazer o que bem ele quiser.
Claro que tem riscos, né? Tem riscos em torno disso aí. A ciência demonstra, através de alguns estudos, que a propósito não são publicados nos grandes jornais, por motivos de politicamente correto, que hoje uma das preocupações da comunidade médica a respeito disso aí não é mais nem tanto a questão da AIDS. É uma coisa chamada câncer anal. Fico imaginando, né, o sofrimento que deve ser para essas pessoas ter câncer exatamente naquela região. E ainda tem gente que gosta de dizer que não, que isso aí é lindo, né, que isso aí precisa ser apoiado e tem que estar colocando bandeirinha colorida no seu Facebook. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Eu sou contra a discriminação. Ninguém deve ser discriminado em razão de sua orientação. Mas que existe uma coisa, senhores, chamada respeito. Respeito. Estava vendo outro dia um vídeo de um atleta do jiu-jitsu. Estava mencionando que agora no jiu-jitsu eles querem criar uma faixa colorida. Faixa colorida, uma ova, senhores. Faixa colorida, um sujeito que é faixa, então, que ele mereça a sua faixa no esporte. E não está merecendo faixa simplesmente que o sujeito gosta de alargar o esfíncter. Né? Seja o seu, seja o de outro homem. Isso é ridículo. Ridículo. Não existe isso. Hoje nós estamos criando uma sociedade de retardados e de idiotas exatamente por conta dessa história de lacração. As pessoas perderam conceitos elementares para o ser humano como o respeito. Ah não, mas porque tem a dignidade da pessoa humana. A ONU decidiu que casamento homossexual não é direito humano. Isso foi decidido. E como eu disse, ninguém aqui está propondo proibir o que essas pessoas fazem. O que nós queremos é o quê? É que as pessoas parem de nos dizer como nós devemos falar ou parem de mobilizar a sociedade em torno de uma ideologia podre. E isso, a propósito, não se aplica apenas aos militantes, aos ativistas desse tipo de ideologia. Vamos pegar uma outra ideologia aqui que está causando grandes danos à sociedade, o feminismo. O feminismo está gerando, né, mulheres extremamente agressivas. O próprio ex-presidente da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, usou um termo que descreve perfeitamente essas mulheres. Teve um barulho grande da mídia, né, mas ele ali não disse nada errado. Mulheres do grelo duro, que realmente são mulheres mal amadas. Queria que tivesse queria que fossem 4 feministas aí dentro desse carro de combate. Mulheres do grelo duro, por quê? Porque são mulheres que vivem exatamente do ódio. Mulheres que muitas vezes são patricinhas, né, de classe alta e que, para justificar o seu snobismo, né, recorrem à ideologia do feminismo. Para justificar o seu ódio contra homens, inclusive muitas vezes da classe operária. Então elas dizem, né, que não, que são machistas, que são isso, que são aquilo e que tem que lacrar com atitudes de misandria. Eu me recordo, senhores, quando eu estava em Recife, né, se alguém aqui é de Recife, né, me desculpe, mas vocês têm que expurgar essa gente do seu meio acadêmico e de outros espaços públicos. Gente que quer exatamente uma militância extremamente agressiva. Só para vocês terem ideia, só porque eu fui filmar uns casais, né, quer dizer, homem e mulher, dançando lá forró, que é a cultura do nosso povo, para mostrar para alguns amigos da Rússia como é que o pessoal dança aqui. Veio uma feminista histérica, né, toda furiosa lá, elas sempre têm o mesmo modus operandi, né? Ah, não, porque isso aí é uma e outra nada, são quase todas assim. É mais fácil apontar para aquelas que não são desse jeito do que o contrário. Quase todas elas são do mesmo jeito. São mulheres completamente histéricas, são malucas, né, sempre furiosas, muito mal amadas ou com algum outro tipo de problema, talvez até psicológico. Como a mestra delas, né, que é a Andrea Dworkin ou a Valerie Solanas. Ela chegou lá, né, com 4, 5 mulheres só alguma vez, não, exigindo que eu apagasse o vídeo. Uma mulher que eu nunca tinha visto na vida.
O vídeo ainda era filmado numa distância segura, que não dava nem para você identificar ali quem é quem. Ainda que você usasse algum programa de identificação facial, não ia pegar de jeito nenhum. Eu digo que eu sei como funcionam esses programas. E o que aconteceu? Eu, claro, na hora, para não também arranjar confusão, eu simplesmente apaguei. Mas podia muito bem ter simplesmente mantido ali e ter brigado pelos meus direitos. O que, aliás, não teria sido uma má ideia, exatamente para colocar esses loucos no lugar delas. O problema é que hoje em dia, senhores, existe uma coisa chamada nulidade da presunção de inocência. O que é isso? É que as feministas conseguiram uma coisa que vai contra, inclusive, aqueles princípios da Carta Magna, vai contra os princípios da Constituição. Para vocês entenderem melhor, nós temos um princípio no direito brasileiro que é o princípio da presunção de inocência, ou seja, toda pessoa é inocente até que o contrário seja provado. Só que as feministas conseguiram o quê? Se elas juntarem 3, 4, 5 mulheres e disserem que, por exemplo, você cometeu ali crime de estupro, de assédio ou alguma outra coisa, então a polícia é obrigada a prender você para poder satisfazer essas feministas. Quer dizer, a lei de fato deu poder de polícia a essas feministas. Elas são piores do que os fascistas. Por quê? Porque os fascistas, o que eles fazem? Eles juntam os grupos deles, organizados, e atacam as pessoas. Enquanto que as feministas fazem o que? Elas se organizam em grupos e a polícia faz para elas o serviço. Quer dizer, elas não vão nem precisar de sujar as mãos, não vão nem precisar estar brigando na rua, porque a polícia já vai fazer isso para elas. E o pior, que é obrigadas pela lei. Que leis? Leis que foram criadas por feministas e por políticos desonestos, exatamente com o objetivo de gerar o caos na sociedade, exatamente com o objetivo de desviar a atenção das massas de uma coisa séria que é a luta de classes e desviar para uma suposta luta contra a homofobia ou luta contra ou luta por minorias, ou luta contra o patriarcado ou alguma outra porcaria que elas possam inventar, luta contra leg spreading, manspreading, não sei o que spreading, ou alguma outra terminologia que elas vão inventando no curso do tempo. Toda seita é assim, ela sempre adora criar termos para aquilo que ela considera como sendo abominável. Situações que muitas vezes são desagradáveis, mas que podem ser resolvidas através da conversa, através da educação. Elas querem o quê? Criar termos que criminalizem isso aí conforme a agenda política delas. Esse é o grande mal desses movimentos. O grande mal que acontece por quê? Porque hoje em dia você não tem grandes guerras como acontecia no século XX. É uma geração que basicamente cresceu com tudo fácil. Não tem guerra, não tem terrorismo, não tem muitos outros problemas. Então elas ficam fazendo o quê? Essa geração fica procurando pelo em ovo, fica criando problemas. Não, você não é a favor do casamento gay, nazista. Não, você não é a favor do feminismo, nazista. Você não é a favor disso, daquilo, não, você é um fascista, você é um terrorista, e tudo mais que você puder imaginar. Eu já vi, inclusive, pessoas que são extremamente tolerantes sendo acusadas de fascistas e de machistas. Isso é um absurdo, senhores. A lacração tem que acabar.